esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, mestre divino. Acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir, o que fazer de ti, mestre divino. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, mestre divino. Acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir, o que fazer de ti, mestre
divino, nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estava com saudade de todos, muito bom estar de volta com vocês, né? E a gente, mesmo que distantes, a gente fica muito feliz, né, de estar todo mundo junto. Hoje acabei colocando a música 2 vezes, porque a música era curtinha, né, para esperar vocês entrarem um pouquinho. E a gente vai começar, então, o nosso estudo, mas a gente vai fazer a leitura, então, de uma página de abertura. Eu vou dividir com vocês a minha tela, para vocês poderem ler junto comigo, né? Então, vamos lá. É do livro Fonte Viva, o capítulo 102, que diz assim: regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Essa foi uma frase de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves fazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e iludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegrias na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob as tormentas de preocupações,
encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, com essa página, a gente agradece a Jesus, né? Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos permite na noite de hoje aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, esclarecidos pela luz da doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, em tudo, ver o lado bom, o lado positivo, aquilo que nos engrandece e não aquilo que nos destrói. Que o Senhor esteja ao nosso lado, ao lado de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esse encontro na noite de hoje, os que ainda vão assistir, Senhor, mais tarde, enfim. Que possamos estar juntos, em pensamento, em uma só vibração, aprendendo e trocando esse conhecimento, essas energias benfazejas. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Vamos dividir a nossa telinha aqui novamente, que é a nossa palestra, o nosso tema. Hoje, o nosso tema é muitas vidas, infinitas oportunidades, tá? A gente está falando sobre reencarnação, né? Deixa eu só ver se eu coloquei o jeito certinho aqui, porque senão fica complicado. Agora sim. Senão vocês não me veem, né? E eu não vejo vocês também. Bom, vamos lá. Muitas vidas, infinitas oportunidades é o nosso tema. A gente vai estar falando um pouquinho sobre reencarnação. Lembrando que a gente vai estar conversando esse mês de janeiro, né? Começamos o mês de janeiro e o de fevereiro, sobre os pilares da doutrina espírita, né? Sobre o que se fundamenta a nossa doutrina. Nós já falamos sobre Deus, nós já falamos sobre a alma, né? Eu fiz a apresentação de todos os pilares, depois a Simone falou sobre Deus, o Dayubi, semana passada, falou sobre alma, e eu vou falar hoje sobre reencarnação. Então, vamos dar continuidade? Vamos juntos. Vocês podem participar no nosso bate-papo, que eu estou com o celular aqui do lado, a gente pode participar junto, tá? Eu vou estar assistindo tudinho direitinho. Então, como semana passada nós falamos sobre alma, a gente tem que fazer as ligações dos temas, né? Kardec pergunta na questão 166, 166b, o seguinte, porque essa questão ela tem 166, 166A e 166b. Na B ele diz: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos respondem para Kardec: sim, todos contamos muitas existências. O que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então, quem diz que a gente não tem várias existências, que a gente só vive uma única vez, está enganado e quer que a gente permaneça nesse engano também. Então, Kardec, nessa questão, ele aprofunda mais em outras, mas a gente vai falando aos pouquinhos, né? A alma, então, passa por várias existências. Então, gente, não foi uma única vida. A gente não tem uma única existência, tá? A gente não nasceu aqui e vai embora e acabou. Não. Qual o objetivo da reencarnação? Perguntou Kardec na questão 167. Expiação. Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aí eu gostaria que vocês conversassem, falassem aí também no bate-papo para mim, por que vocês entendem, né? Se vocês conseguem entender, conseguem visualizar a questão da justiça na reencarnação. Vocês veem realmente é justo a reencarnação? Aqui ele diz que os espíritos respondem para Kardec que é uma expiação, é uma melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, ou seja, sem essa melhoria progressiva da humanidade, aonde a justiça?
Vocês conseguem ter ideia dessa justiça? Eu consigo ter algumas, né? Eu penso algumas coisas, mas eu queria saber também um pouquinho do que vocês pensam sobre, né? Expiação, eu vou falando para vocês poderem colocar no bate-papo. Expiação porque a gente vem errando, a gente vem tentando se ajustar ao longo de muitos anos, né? Então, a gente tem oportunidade de tentar consertar aquilo que fizemos de errado. Colocamos ali, ó, a Renata colocou assim, se não, não teríamos uma nova chance. A questão da justiça. Sim, totalmente, reencarnar sempre. Porque Deus é soberanamente bom. Sim, mas vocês veem em algum caso a questão da justiça? Por exemplo, uma criança que já nasce com uma deficiência física. A perda de um membro, por exemplo, ou então a atrofia de um membro, se a gente pode dizer assim. Tá? Se a gente não tiver o olhar da reencarnação, por exemplo, a gente não tem explicação. Não tem explicação para o que aconteceu. A gente vai dizer que Deus é injusto, porque aquela criança, se é um espírito novo, que acaba de encarnar, né, que acaba de tomar um corpo para ter uma chance de viver, e ela já imediatamente passa por essa situação, cadê a justiça divina? Onde é que está a justiça de Deus, né? Seu Luiz colocou ali para a gente assim, só a reencarnação explica com justiça o sofrimento aparentemente sem causa. Exatamente. Como é que a gente vai explicar algo que, particularmente, a gente não consegue ver motivo, né? Senão não nasceriam crianças na rua. Exatamente. Onde estaria a justiça divina? Então, a gente aprendeu que Deus ele é soberanamente justo e bom, ele é todo poder, toda bondade, né? A Vera colocou ali para gente, simplesmente para melhorar a nossa existência. Com certeza, Vera, é isso mesmo. A gente vai, a cada nova oportunidade, a gente vai melhorando tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem todas elas. A Simone colocou para gente, aquele que passa uma existência inteira sem poder se mover, também passa essa mesma existência sem cometer um pecado sequer. Verdade, Simone? Fato indiscutível, né? Então, assim, a gente tem sempre novas oportunidades. Às vezes a gente não entende muito bem essas oportunidades, a gente entende como um castigo. Mas Deus não castiga ninguém. Ao contrário, né? Deus ele nos dá infinitas oportunidades, por isso o tema, né? A gente está tratando dessa forma, de infinitas possibilidades, infinitas oportunidades da gente crescer, melhorar. Expiar, sim, porque se a gente criou algum erro, algum mal para alguém, a gente precisa consertar, né? E com esse conserto, com essa expiação, a nossa melhoria vai sendo gradativa. E sempre é justo. Gente, uma vez a gente estudando, né, conversando muito, e esses encontros tipo Comer, GNF, vários outros que a gente tem por aqui no município, de maneira geral, eu obtive essa resposta e eu fiquei bem marcado, assim, né? A gente vai conversando e uma vez a pessoa falou assim, ninguém paga um boleto que não deve. Ninguém vai nas Casas Bahia pagar um carnê do qual não tem aquela prestação. É a mesma coisa a reencarnação. A gente não vai, né, passar por uma situação complicada se a gente não tiver que responder por ela, por algum motivo, né? Então, na questão 167, a gente tem essa informação de Kardec. De Kardec não, dos espíritos para Kardec. E aí, nós vamos entrar na classificação dos espíritos. Essa classificação está no Livro dos Espíritos, da questão 100 à questão 113, para quem quiser estudar mais a fundo cada uma delas. Kardec divide os espíritos em 3 ordens, tá? A terceira ordem, vamos começar de baixo para cima, né, da base da pirâmide.
para o topo dela, a terceira ordem são a dos espíritos imperfeitos, é a que nós, infelizmente, ainda nos encontramos. A segunda ordem é a dos bons espíritos, e a primeira ordem, o topo da pirâmide, a dos espíritos puros, aqueles que não necessitam mais reencarnar, porque já possuem, né, todo o conhecimento, pelo menos relacionados ao que a gente entende, né, todo o conhecimento necessário. Aí, nós temos a divisão, né, da classe. Então, nós temos assim, ó, na terceira ordem, a gente sempre lê de baixo para cima, tá, gente? Por conta da questão da pirâmide mesmo. Então, a gente tem a 10ª classe, que são os espíritos impuros. A 9ª classe são os espíritos levianos. Os espíritos pseudo-sábios na 8ª classe. Na 7ª, os espíritos neutros. E na 6ª classe, os perturbadores. Da 10ª à 6ª classe, a gente tem a formação da terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. O que predomina? Por que Kardec dividiu dessa forma? Kardec dividiu dessa maneira porque a predominância, né, o que predomina nesses espíritos é uma coisa comum a todos. Todos eles têm o pensamento ainda no mal. Ainda, gente, tá? Não quer dizer que a gente vai ficar com esse pensamento o resto da existência, não. A gente vai evoluir, a própria classe, a própria setinha está mostrando ali a questão da evolução. Então, a gente vai melhorar, a gente vai evoluir, esse pensamento vai mudar. Conforme vai sendo passado de classe para classe, a gente já vai mudando também a nossa forma de pensar. Então, assim, os espíritos impuros aqui, a base de tudo, a 10ª classe, são aqueles que fazem o mal com o mal e ficam felizes com o mal que faz. Sabe? São aqueles, assim, bem... eu espero que nós não estejamos nessa classe mais, eu acredito que não estejamos nessa classe mais, onde a gente faz o mal pelo mal. Tá? Os levianos são aqueles que fazem o mal não é por desconhecer, não, é por não tem nada para fazer, não tem nada melhor. Então, né? Os pseudo-sábios são aqueles que acham alguma coisa, mas não sabem de muita coisa, não. Tá? Acham que sabem, mas não sabem de nada. Né? A 7ª classe, para mim, aqui nos espíritos imperfeitos, é a que mais me perturba, que são os espíritos neutros. Tanto faz fazer o bem, tanto faz fazer o mal. Então, é neutro mesmo, né? E, assim, a neutralidade, para mim, é uma coisa que é muito complicada, porque, assim, se uma pessoa tanto faz fazer o bem como tanto faz fazer o mal, ela pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, para mim, é uma coisa meio perturbadora. E os espíritos perturbadores são os espíritos que são, segundo Kardec, aqueles que já estão a um passo de melhorar. Apesar do nome ser perturbador, eles estão a um passo de passar para a próxima ordem. Então, eles já entendem alguma coisa, já conhecem alguma coisa, mas criam certos embaraços ainda para essas pessoas, para quem eles se apresentam. Né? Para quem, de repente, ele vai aparecer ou se apresentar de alguma forma, ainda cria algum tipo de embaraço por causa também da energia que a gente possui. Eu não sei dizer para vocês qual dessas classes a gente se encontra. Eu chutaria entre os neutros e os pseudo-sábios. Eu chutaria. A grande maioria da nossa população. É claro que a gente sabe que, infelizmente, ainda há muitos levianos entre nós e ainda há muitos impuros também. Né? Então, estamos todos muito dentro dessa terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Vocês conseguem se perceber dentro dessa ordem? Vocês conseguem se ver dentro desses espíritos imperfeitos? Vai falando aí para mim no bate-papo, enquanto isso eu vou falando sobre a classe dos bons espíritos, tá? Porque senão tem sempre uma demorinha entre uma coisa e outra, senão a gente fica muito tempo aqui em silêncio.
Os bons espíritos já são da 5ª classe à 2ª classe, né? São os espíritos benevolentes, os espíritos sábios e prudentes. Eles já têm, segundo Kardec, na 5ª e na 4ª classe, eles já fazem o bem naturalmente, né? Já é algo que não depende da vontade, já é algo assim muito, muito fácil, né? Fazer o bem. A Renata colocou ali, imperfeitos todos ainda somos. Somos sim, Renata, não dá para a gente saber ainda, eu acho que é até bom não saber que classe que a gente está, né? Mas a gente ainda se encontra como imperfeito sim, infelizmente. Então, a gente tem na 2ª ordem esses espíritos benevolentes, os prudentes, os de sabedoria e os superiores. Os espíritos de sabedoria, segundo Kardec, são os espíritos que têm o maior conhecimento relacionado à manipulação, por exemplo, dos fluidos, do fluido vital, de tudo mais, tá? Acho que ainda falta muito, é verdade, Vera, falta bastante para a gente ainda melhorar, chegar na 2ª ordem, concordo contigo. Os espíritos superiores, eles já têm o conhecimento de tudo. Tudo como assim? Eles já sabem manipular o fluido vital, eles já entendem como a vida se processa, eles já fazem o bem de maneira muito fácil, muito clara, muito tranquila, e eles já têm a sabedoria, eles são prudentes e eles são bons. Então, os espíritos superiores estão a um passo dos espíritos puros. E aí a gente vai dar aquela parada, né, para falar sobre um assunto que é, às vezes, até meio, como é que eu vou dizer, chato, ou as pessoas têm uma coisa assim, meu Deus, né? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Jesus, quando reencarnou, Jesus era um espírito superior, era um espírito de 2ª classe. Quando ele veio à Terra para servir de guia e modelo para cada um de nós, né? Quando ele veio aqui, ele veio como espírito superior. Ele sabia tudo, ele tinha um conhecimento, tanto que ele manipulava as energias, lembra que ele transformou água em vinho? Ele sabia fazer, né, a manipulação dos fluidos, ele curava, ele fazia o bem sem esperar nada em troca. Quando Jesus é crucificado, né, ele se entrega para a crucificação, ele aceita, né, porque ele poderia dar um de rebelde, mas Jesus não foi rebelde. Quando ele aceita, então, essa situação da crucificação, ele pula de ordem, ele sai de espírito superior e vem para espírito puro. Por quê, Tatiana? Porque os espíritos puros, a característica principal, segundo Kardec, é não possuir perispírito. E se não possui perispírito, não pode reencarnar. Então, é uma das comprovações que a gente tem de que se Jesus veio à Terra, passou, pereceu por todos aqueles sofrimentos, ele era um espírito superior, expurgando, de repente, dos últimos vestígios que poderia ter de algum tipo de inferioridade sua lá, de um passado distante, porque ele também passou por toda essa classe, ele também foi evoluindo, assim como nós estamos evoluindo, e chegou a espírito puro. E é por isso que nós espíritas acreditamos que Jesus não tem como voltar à Terra, assim como nossos irmãos evangélicos acreditam que Jesus possa voltar, ou está para voltar. A gente não acredita nisso, porque a gente entende que Jesus é um espírito puro, que Jesus já não possui mais perispírito, logo ele não pode tomar um corpo de carne e voltar a viver na Terra. Tudo bem, gente? Vocês perceberam que eu fiquei até meio séria para falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto onde a gente tem muito cuidado, né? Porque as pessoas têm dificuldade de perceber que Jesus passou por toda essa evolução. Se Jesus não tivesse passado por toda essa evolução, ele seria predileto do Senhor. Ele seria um filho criado somente para aquilo.
E não foi. Jesus foi evoluindo, assim como nós estamos evoluindo. Assim como nós vamos chegar a espíritos puros. Por mais que seja assim difícil da gente perceber ou entender que a gente, né, poxa, está tão distante, não importa, está muito distante, mas a gente vai chegar a espírito puro. Tá? E quando chegarmos nesse nível da primeira classe, a ordem dos espíritos puros, nós não vamos reencarnar mais. Tudo bem? Tem alguém magoado já comigo aí por causa disso? Vou esperar aqui. Então, ordem dos espíritos, exatamente, seu Luiz, ele disse, Jesus disse, não é o seu Luiz que disse, não. Seu Luiz só lembrou. Eu venci o mundo. Exato. Quando ele fala eu venci o mundo, ele venceu todas as vicissitudes do mundo, ou seja, todos os vícios. A gente não pode acreditar que a gente é diferente do Cristo, que Deus criou um ser perfeito só para seguir de exemplo com a gente. E não é. Ele foi evoluindo, assim como nós estamos evoluindo também, e que nós seremos um espírito que servirá de exemplo lá na frente também para outros, né? Escala Espírita, questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar, é muito legal, é muito interessante a gente entender todo esse mecanismo. Continuemos, então. O que é a reencarnação para o Espiritismo? Essa pergunta aqui é minha, não é de Kardec para os espíritos, não. E a resposta nós obtivemos de um site espírita, dizendo assim: para o Espiritismo, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, que dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar, em vez de mandá-lo para o céu ou para o inferno eterno. Isso é maravilhoso, gente. Já pensou? Você fez uma coisa errada nessa existência. E tem jeito não. Embrulha a Tatiana e manda para o pacote inferno para o resto da eternidade. É complicado. Não ter uma outra oportunidade. Imagina, gente, nossos filhos. Vamos lá. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos a mesma coisa? A mesma coisa como assim, Tati? A gente ensina, não faz isso, é errado. Cara, você já falei para você estudar, que se você não estudar para a prova, você vai tirar uma nota baixa, não vai ter o aprendizado que você precisa, blá, blá, blá. Quantas vezes a gente ensina a mesma coisa para os nossos filhos? Inúmeras. Eles já podem ser burros velhos, que nem a gente brinca, mas a gente continua ensinando. Deus, que é todo poder e bondade, conhecedor de todas as coisas, soberanamente justo e bom, vai dar uma única oportunidade para a gente? Acertou bem, não acertou, problema seu, vai para o inferno. Cadê a justiça disso? Por isso é que ele fala, é a prova da justiça de Deus. Questão 117, Kardec pergunta aos espíritos. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ou seja, eu posso progredir mais rápido ou mais lento para chegar lá no espírito puro? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Olha só como é que eles ensinam para a gente de uma maneira muito simples. A criança que aprende com mais facilidade, que aceita tudo aquilo que a gente fala, não é aquele só porque aceita tudo de pronto, cordeirinho de presépio, não, gente. Mas aquele que entende o que a mãe e o pai estão ensinando, ele não vai aprender mais rápido do que aquele que fica teimando em acertar? Fica teimando com o pai? Não, eu não quero, não vou. É a mesma coisa, gente. Aí ele continua, ó.
Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. A gente não tem que passar, tá, nessa existência eu estou aqui no planeta Terra. Né? E aí eu vou ter que reencarnar em outro planeta. Tá faltando uma questão, gente, do que eu coloquei. Deixa eu ver se é a próxima. Não. Deixa eu voltar, tá? Eu não coloquei uma de alguma forma, faltou. Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, ó, o que vai fazer, o que vai determinar, desculpa, que eu pensei que estava no próximo slide, mas eu devo ter apagado sem querer. O que vai determinar esse progredir mais rápido ou mais lento para a perfeição? O que vai determinar é uma palavrinha muito utilizada no movimento espírita, que a gente precisa fazer bom uso, livre-arbítrio, tá? Se nós soubermos utilizar corretamente o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, a gente vai ser a criança dócil ou a criança recalcitrante, a criança teimosa, tá? Ou a gente vai aprender de maneira mais fácil, ou a gente vai aprender da maneira mais difícil, mas de qualquer forma a gente vai aprender. Então pode ser que espíritos que pensem de maneira semelhantes, até mesmo gêmeos, vamos pensar assim, um entenda de um jeito mais rápido, mais fácil do que o outro. Tá? Não é porque seja na mesma forma, o mesmo corpo, a mesma maneira, não. Porque são espíritos diferentes, são entendimentos diferentes. Então, a gente tem, de acordo com o livre-arbítrio, o bom uso ou o mau uso do livre-arbítrio, a gente vai estar aprendendo mais depressa ou mais lentamente tudo aquilo que Jesus tem, né? Tudo aquilo que é o nosso plano de vida que Deus nos forneceu, que a gente sabe que é chegar a espírito puro. Tá? Agora sim eu posso passar para a próxima questão. Para a gente poder chegar, então, a essa perfeição, Kardec pergunta, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau de respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, vamos lá. O que Kardec obteve de resposta aqui? O que os espíritos explicaram para ele? Eles disseram o seguinte, tem vários planetas habitados, que é algo que a gente vai estudar semana que vem com a dona Yara. Então, eu não vou me aprofundar muito, tá? Vou deixar que ela vai estar fazendo isso. Tem vários mundos habitados, e cada mundo desse possui a sua posição na escala evolutiva. A Terra, nesse momento, é um planeta de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Então, de que adianta tirar a Tatiana do planeta Terra e levar a Tatiana para Marte, por exemplo, sendo que Marte é um planeta primitivo? Vamos imaginar, tá, gente? Eu estou chutando, não estou dizendo nada. Tá? É um planeta primitivo. O que eu vou aprender? Nada, eu já aprendi tudo que era necessário daquele evolução ali do planeta primitivo, eu já aprendi. Eu tenho que estar no planeta de provas e expiações. Eu já não me adapto mais ao planeta de provas e expiações. Eu já cresci, eu já entendi, minha moralidade já está elevada, eu preciso mudar, mas o planeta não está mudando. Aí a Tatiana é levada para um outro planeta onde ela possa aprender mais. Ponto. Mas geralmente, muito geralmente, nós evoluímos junto com o planeta. Isso a gente vê escrito na Revista Espírita, né, que Kardec vem trazendo, falando sobre Júpiter, por exemplo. Ele fala que Júpiter é um planeta mais evoluído que a Terra, né? E ele diz ainda que os habitantes ali, eles evoluíram junto com o planeta, tá? Então, nós estamos também evoluindo junto com o nosso planetinha azul. Então, a gente vai estar crescendo. A gente está passando por essa transição. A gente já não aceita mais
determinados tipos de barbárie, que no mundo primitivo a gente concordava com o pensamento. Ah, Tati, mas há muitos ainda que concordam. Sim, gente, eu sei. Há muitos ainda que concordam. Mas isso vai mudar gradativamente. A natureza não dá salto, é devagar. Devagarzinho, vai todo mundo se ajustando. Se alguém der um passo mais largo, mais rápido, essa pessoa vai ser conduzida para onde seja melhor para ela continuar a viver. Tá? Mas eu só vou parar, eu não vou falar mais nada sobre isso. Eu vou deixar que o restante a Dona Yara vai falar semana que vem. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Aí a gente tem pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Tatiana, não é a mesma coisa ignorância? Não. Ignorância é ignorar, é não conhecer. Eu não conheço bem, é ausência de bem, tá? Então, o mal é a ausência de bem? Sim, é a ignorância. Quando eu passo a entender, quando eu passo a conhecer, eu começo a mudar a minha forma de pensar. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós que está assistindo aqui, somos 11 pessoas, nenhum de nós que está aqui nesse momento está exatamente igual ao que era a forma que pensava ou a forma que falava, que agia, de 10 anos atrás. De 20 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta que nós somos diferentes. A gente pode até, assim, eu tive a felicidade de conhecer a doutrina espírita ainda na infância, né? Eu fui criança, né? Fui da evangelização infantil, passei pela mocidade e agora, né, sou trabalhadora da casa. Mas tem muitos que já chegaram, já adultos na doutrina espírita. Então, se a gente observar assim, no meu caso, eu tenho mais responsabilidade. Eu não me lembro lá, eu entrei na doutrina, eu tinha 8 anos, 7, 8 anos de idade. Então, eu não vou me recordar exatamente de como é que eu pensava sobre determinadas coisas, porque a minha forma de pensar já havia sido moldada desde pequenininha, né, para o pensamento diferente. Então, assim, em vista de muitas coisas, eu tenho muita responsabilidade, porque eu conheço há mais tempo. Isso é um fato. Quem começou já na fase adulta, se puder fazer aquele pensamento assim, voltar a olhar para trás, tipo, como é que era o pensamento, a forma de agir antes de entrar na doutrina e depois de entrar na doutrina, você vai ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente saiu da ignorância, no sentido de não conhecimento, para a gente mudar para a forma de pensar, né? Então, vamos continuar. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Olha aí. Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Questão 121 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Ignorantes não é de agressivo, é ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer, tá? Tem possibilidade de fazer o bem como o mal. A gente faz o que o nosso livre-arbítrio nos conduz. Os nossos desejos, as nossas facilidades. Muitas das vezes, gente, a gente age errado porque é mais fácil. É mais fácil, a gente procura sempre o mais fácil. Seguir Jesus não é fácil, é difícil. Tanto que ele diz assim, pegue tua cruz e me segue. Ou seja, não vai ser fácil. Ninguém espere facilidade. Mas também não é algo impossível. A gente precisa, sim, aprender a utilizar essa palavrinha maravilhosa aqui, que é o livre-arbítrio, para que a gente possa conduzir as nossas vontades, os nossos desejos para o bem, né? Para que a nossa vontade seja para fazer o bem e não fazer o mal.
Chico diz que já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, aquela frase assim, eu nasci na família errada, desculpa, você nasceu na família que você precisava. Eu nasci na família que eu precisava e o ajuste é necessário porque ninguém erra o endereço. Ah, era para eu ter nascido, sabe, lá na Europa, país de primeiro mundo, desculpa. Não, era para você ter nascido no Brasil, era para a gente ter nascido pegando a época de uma pandemia, onde nós estivermos, tem a necessidade da gente ficar distante, entre tantas coisas que a gente está vivendo agora. Pensando nisso, eu lembrei desse texto de Chico e eu queria finalizar o nosso estudo da noite de hoje com ele, tá? Porque ele realmente me fez pensar bastante quando ele fala, né, essa frase anterior, que a gente não nasceu, né, ninguém erra de endereço. Eu lembrei desse texto aqui. Então, para a gente finalizar o nosso estudo da noite de hoje, o Chico diz assim: nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhe, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faça vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Que Jesus possa realmente nos abençoar na noite de hoje, possa fazer com que a gente perceba que estamos no lugar que a gente realmente precisa, que a gente está realmente passando por tudo aquilo que a gente precisa aprender, não é sofrer, é aprender, e que a gente possa, né, apreender, ou seja, aproximar para a gente, trazer para dentro de verdade tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, não é nem precisa, é necessita para a gente conseguir evoluir. Porque as oportunidades estão aí. A gente não sabe dizer até quando a gente está no planeta Terra, né? Até quando a gente vai ter essa oportunidade de estar reencarnado, né? Nesse momento, nós estamos aqui. E amanhã? Pode ser que a gente não acorde. Então, que a gente saiba utilizar o nosso livre-arbítrio todos os dias da melhor forma possível. E que a gente compreenda aqueles que nos rodeiam e auxilie o máximo que a gente puder. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa terminar o nosso estudo da noite de hoje agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos com essa família, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus pela oportunidade, Senhor, de estarmos com a nossa família de sangue e a nossa família espiritual, que nos ajuda, Senhor, a ser melhores a cada dia. Que por mais que a gente pense o contrário, que por mais que a gente não entenda tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se passa, né, conosco e com aqueles que nos rodeiam, a gente sabe, a gente entende que é o melhor. Que a gente saiba entender esse melhor.
que a gente consiga observar no outro e em nós mesmos o que há de melhor, Senhor. O que há de crescimento, de oportunidades de crescimento. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude e nos fortaleça todos os dias. E que possamos, Senhor, dar por interrompido o nosso estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, dando-te graças por esses momentos vivenciados aqui e pedindo a permissão dos nossos irmãos da espiritualidade, da casa que nos assiste, nosso mentor, Cícero Romão Batista, e principalmente a permissão divina para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus, esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então... deixa eu só, antes da gente terminar, eu vou colocar aqui no bate-papo o nosso canal do YouTube. A gente agora tem um canal com essas nossas palestras que vocês podem, né, passar para os seus amigos, não só pelo Facebook, mas pelo YouTube também, tá? Então, podem divulgar à vontade. A gente vai, a partir de semana que vem, fazer a transmissão simultânea, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E aí a gente vai ter mais um canal para estar divulgando a nossa doutrina e a nossa casa também, né? Fiquem com Deus, mantenham-se saudáveis, tomem cuidado e muita paz a todos, tá bom? Fiquem com Jesus.